Olá pessoal, meu nome é Jonas Jatobá e eu estou falando aqui diretamente da plataforma de estudos CEDLEGIS 15 para dar fim a esse primeiro bloco, que é o estudo do direito constitucional para as pessoas que estão fazendo a prova da PMPE desse ano. Você que é estudante de direito e vai continuar estudando com a gente, fica ligado, porque esse vai ser só o primeiro bloco de vários outros que estão acontecendo. Tranquilo? Hoje nós vamos encerrar isso aí e nós vamos começar com o artigo 15 e vamos parar no artigo 17. O artigo 15 ele vai trazer as nuances da suspensão ou perda de direitos políticos. E o seu caput diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: o inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ok? Então, brasileiro naturalizado, teve a naturalização cancelada, acaba-se, logicamente, seus direitos políticos à lei no tocante à pátria brasileira. O inciso 2º, incapacidade civil absoluta. Houve uma reforma no Código da Pessoa com Deficiência. E hoje em dia, os absolutamente incapazes são os impúberes, os menores impúberes, que são os menores de 16 anos. Esses são os absolutamente incapazes, segundo o nosso Código Civil. Terceiro, condenação criminal transitada de julgado enquanto durarem seus efeitos. O que muita gente confunde isso aqui e pode confundir você? Se na sua prova estiver dizendo assim: fulaninho foi condenado a 10 anos de prisão, cumpriu 5 e saiu com livramento condicional, por exemplo, ele volta a ter seus direitos políticos incorporados? Não. Por quê? Os efeitos da pena vai até os 10 anos, certo? Então, até terminar, até aquele tempo da pena terminar, ele vai ter essa suspensão dos direitos políticos. É aquela velha questão: o preso vota, certo? O preso provisório vota. O apenado, ele não vota. Por que o preso provisório vota e o apenado vota? O preso provisório, ele não passou pela situação de sentença condenatória transitada em julgado, tá? Então, quando a gente for trabalhar penal lá na frente, vocês vão entender mais essas nuances. Vamos dar continuidade. O inciso 4 diz o seguinte: recusa de cumprir a obrigação dos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Esse inciso diz que ninguém será privado de seus direitos por crença religiosa ou convicção filosófica, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e não quiser prestar alternativa fixada em lei. Tranquilo? Quando a gente começou a falar lá do artigo 5º, a gente trouxe essa abordagem, e essa abordagem desse inciso a gente destrinchou com vários exemplos. Então, se você não viu, volta lá e dá uma olhada, porque tem esse material para você lá também. O que diz o inciso 5º: improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. A improbidade administrativa é algo específico para uma determinada seara de pessoas. Então, administradores, administrados que cometem crime contra a administração pública, eles estão cometendo autos de improbidade administrativa. Existem algumas coisas que vão ter como consequência isso aí. Então, o que é que acontece? Ele vai, em alguns casos, vai ter que devolver dinheiro erário, perda de aposentadoria, ou tudo coletivamente, e também a suspensão dos seus direitos, se ele for condenado criminalmente, certo? O artigo 16, ele só tem seu caput, e a gente vai trabalhar ele muito rapidamente. Inclusive, para você que está agora assistindo esse vídeo e estudando direito, você vai lembrar que seu professor de introdução ao estudo do direito falou, certo? A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor da data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrerá até um ano da data de sua vigência. O que é que traz a LINB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? A vacatio legis, que é o tempo que tem do nascimento da lei até sua vigência, é de 45 dias, salvo se na própria lei vir trazendo o seu tempo regente. Aqui diz o seguinte: a lei entra em vigor na data de sua publicação. Princípio da publicidade.
A lei ela deve ser publicada para o conhecimento de todos. Então, publicou a lei, nesse caso, ela está em vigor, salvo se for ano eleitoral. Aí, ó, o que é que diz? Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano na data de sua vigência, certo? Por exemplo, se uma lei fosse elaborada esse ano sobre o sistema eleitoral, essa lei ela estava vigente, mas os seus efeitos só iam surtir efeito daqui à próxima eleição. Tranquilidade? E, por fim, vamos entrar no capítulo 5º dos partidos políticos, que no artigo 17 diz o seguinte: a livre criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, e observar os seguintes preceitos. Pessoal, o direito constitucional, assim como todos os ramos de direito, ele é interligado. Então, ele é uma coisa fluida em todos os seus aspectos. Algumas pessoas eles pegam e estudam por blocos. Primeiro, direitos fundamentais, princípios, não sei o quê, direito administrativo, vamos lá para o artigo 37, mas o direito é fluido, ele se autorregula e ele se dá feedback. Veja o que aqui diz mais atentamente o artigo 17. O que é que tem que se resguardar? Soberania nacional, fundamento da República. O regime democrático, mais uma vez, os princípios e fundamentos sendo basilados aqui. O pluralismo político, artigo 1º também. Os direitos fundamentais da pessoa humana, artigo 5º, observados os seguintes preceitos. O inciso 1º diz o seguinte: caráter nacional. Isso é lógico, a gente não pode pegar um partido e criar um partido vinculado para outro estado, para outra potência. Por exemplo, criar o Partido Brasileiro dos Estados Unidos da América. Isso é até ilógico de se acontecer. E mesmo assim é vedado pelo nosso artigo 17. Que tem que ter caráter nacional, certo? O inciso 2º, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação entre eles. Ou seja, fazendo link também ao artigo 17, que diz soberania nacional. O artigo 1º, que fala também sobre a soberania nacional, mais uma vez se rebate nessa tecla, onde diz que o nosso Estado ele é soberano. Ele não vai ter que ficar por baixo e nem estar recebendo os partidos políticos que vão governar o nosso país, ajuda financeira de outros estados, justamente para evitar esse tipo de coisa. Tranquilo? Inciso 3º, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Então, periodicamente, os partidos políticos vão prestar conta para a gente ter certeza, né? Porque aqui no Brasil nenhum partido político recebe propina, nem tem nada de dinheiro, todo mundo é muito honesto. Aí a gente vai lá na Justiça Eleitoral e mostra: ó, pessoal, tá todo mundo certo aqui, a gente não recebe dinheiro de ninguém, e é todo mundo honesto no Brasil. O 4º, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Por exemplo, os partidos políticos, no seu regentes, têm um percentual voltado para incorporação de mulheres nele. E essas nuances que a lei traz, eles têm que respeitar. Tranquilo? Eles não podem se desvincular. Interessante é, um candidato, hoje em dia no Brasil, ele pode entrar em pleito eleitoral sem partido? De forma nenhuma, certo? O partido político é obrigatório para quem queira concorrer às eleições. E além disso, o partido político com representação na Câmara, no Senado, ele tem autonomia para representar os seus partidários. Você não viu isso ainda? Volta lá nas nossas aulas do artigo 5º, que você vai encontrar lá. O parágrafo 1º diz o seguinte: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre os candidatos em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas e disciplinas
e fidelidade partidária. É mais uma vez a autonomia do partido de acordo com a lei. Certo? Parágrafo 2º diz: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica. Cara, a gente vai estar trabalhando com direito civil, falando sobre direito à personalidade. Direito à imagem, direito ao nome. Então fica ligado para você futuramente, questão de direito, tá junto com a gente estudando sobre a personalidade jurídica, a personalidade da pessoa natural e etc. Certo? Vocês vão ver qual é a diferença das personalidades, até onde vai a personalidade jurídica da pessoa física, até onde vai a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Tranquilo? Então, não perde essa linha de raciocínio. Vamos continuar o nosso trabalho. Registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, que é a maior instância do direito eleitoral do nosso país, da matéria voltada para o direito eleitoral, para o direito material eleitoral. Estamos só abaixo do STF. Lógico. E os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Isso que o nosso artigo 3º diz, falando sobre fundo partidário, é uma reserva de dinheiro na qual os partidos têm participação e, além disso, tem gratuidade no rádio e na televisão. O 4, é verdade a autorização dos partidos políticos de uma organização paramilitar. Se você voltar lá no início das nossas aulas, você vai ver o nosso querido amigo Devar falando sobre o nazismo, porque o nazismo é crime, e está mais uma vez falando sobre a vedação de partidos de caráter paramilitar, ou seja, se aparecer uma pessoa hoje em dia querendo fundar um partido para armar as pessoas, para fazer daí alguma coisa, uma revolução comunista armada de acordo com o marxismo puro, isso é vedado pela nossa Constituição. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro bloco de questões, nosso primeiro bloco de estudo do direito constitucional. Lá na frente a gente vai ver divisão de poderes, vai ver administrativo. Então fica ligado, se inscreve no canal, dá um like aqui, nos segue no Instagram e o pesadelo continua.